Houve uma época em que 9/10 da população americana vivia em fazendas. Guilherme Miller também era um fazendeiro. Mas não era um fazendeiro comum. Quando criança, após a família ter se recolhido para dormir à noitinha, ele se punha a ler livros com a ajuda de lamparinas. Aqui mesmo, nessa escrivaninha que é original, usada por Miller, vários anos de sua vida foram empreendidos no estudo da Palavra de Deus. Deixando de lado todos os livros, exceto a Bíblia e uma concordância bíblica de Cruden, Miller começou em Gênesis 1, verso 1, e não avançava enquanto não tratasse todos os problemas que a passagem levantava. Miller permitiu que a Bíblia se interpretasse a si mesma. Durante cerca de 2 anos, de 1816 a 1818, Miller estudou a Bíblia dessa forma intensiva. Finalmente, Miller chegou a Daniel 8,14. O texto diz: até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Após um exaustivo estudo desse texto, tomando como base o princípio dia-ano, Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria aproximadamente em 25 anos. A partir daquela data, ou seja, Jesus voltaria em 1843. Seu coração se encheu de alegria, porém Miller receava apresentar sua conclusão. O pensamento comum em seus dias de que Cristo viria após um período de 1000 anos. Isso não fazia lógica para Miller. Então Miller passou mais 5 anos, de 1818 até 1823, reexaminando a Bíblia e levantando toda objeção possível contra as suas conclusões. Como resultado, tornou-se mais seguro do que nunca de que Cristo voltaria em torno de 1843. Assim, começou a falar abertamente de suas crenças para os seus vizinhos. Miller continuou por 9 anos o intenso estudo das Escrituras. Finalmente, em 1831, no mês de agosto, Miller fez um solene pacto com Deus. Se ele abrisse o caminho, ele cumpriria o seu dever. Miller prometeu que se recebesse um convite para falar em público, em qualquer lugar, ele iria e ensinaria sobre a descoberta da volta de Jesus em 1843. Para sua consternação, meia hora depois deste pacto com Deus, Miller ouve batidas em sua porta. Quem poderia ser a esta hora da manhã? Era seu sobrinho Irving. Ele perguntou para o seu sobrinho: o que você está fazendo a esta hora da manhã, a 25 quilômetros de casa? Seu sobrinho explicou que o pastor não estaria na igreja no próximo domingo e que o seu pai havia pedido que ele viesse até a casa de Miller, seu tio, e o convidasse para pregar sobre as coisas que ele estava estudando. Miller ficou bravo e, com o pacto que ele mesmo fizera com Deus, arrasado, saiu de sua casa aqui pisando firme em direção a um bosque vizinho para lutar com o Senhor em oração. Aqui está a placa indicando que Miller teria orado aqui. Depois de 1 hora, submeteu-se finalmente. Logo depois do almoço, Miller foi para a casa da sua irmã em Dresden para pregar. Para deixá-lo à vontade, a reunião foi realizada na cozinha e Miller sentou-se numa grande poltrona. Sua apresentação sobre o segundo advento conduziu várias conversões e recebeu a partir daí vários convites para pregar em diversas reuniões em igrejas diferentes. O grande movimento, o grande despertamento do segundo advento na América havia começado. Aqui está escrito que aqui entrou um fazendeiro e levantou-se um grande pregador.
Perto de 1830, Guilherme Miller estava conquistando vários ministros para o ponto de vista defendido por ele de que Cristo voltaria no ano 1843. O mais importante desses ministros convertidos foi Josué Raimes, da Conexão Cristã. Josué Raimes era pastor aqui na Capela Chardon Street, em Boston. E em novembro de 1839, o pastor Raimes enviou um convite para Miller realizar uma série de conferências aqui em sua igreja. Miller veio. Sua pregação sobre o segundo advento transformou Josué Raimes no principal propagador desta mensagem. Cristo voltará em 1843. Josué Raimes perguntou a Miller por que não havia pregado esta mensagem em grandes cidades. Miller respondeu que só iria aonde ele fosse convidado. Então Raimes tomou a iniciativa de abrir o caminho para a pregação de Miller. E isso aconteceu em várias cidades. Raimes fez tudo o que pôde para que a pregação do segundo advento, em 1843, alcançasse o mundo e não apenas a América do Norte. Nesse processo, talvez a coisa mais importante foi o uso da página impressa. Josué Raimes começou a publicar um periódico chamado Signs of the Times, Sinais dos Tempos, cujo objetivo era levar ao mundo a mensagem do Advento. Em 1842, ele deu início a um outro periódico chamado The Midnight Cry, o clamor da meia-noite, num esforço para despertar a cidade de Nova York para a proximidade da volta de Jesus. Josué Raimes imprimia 10.000 exemplares todos os dias desse periódico. Vendia por meio de meninos jornaleiros nas ruas ou então os distribuía gratuitamente. Além dos periódicos, folhetos, brochuras, livros, várias reuniões campais adventistas foram realizadas para preparar o povo para a volta de Jesus. Josué Raimes foi o primeiro a usar uma tenda. Ele chegou a preparar uma tenda com capacidade para 4.000 pessoas. A tenda millerita, como ficou conhecida, foi a maior da sua espécie nos Estados Unidos até aquela época. É necessário dizer que o ano do fim do mundo de Miller passou e Jesus não voltou. Foi assim que os milleritas sofreram, em 1843, o primeiro desapontamento. Mas algo estava para mudar. Uma nova luz chegaria para esses desapontados.